Provavelmente vocês já me viram por aqui. Meu nome é Andrei, sou pesquisador da linha de luz MX2, que atualmente é a linha que faz cristalografia de macromoléculas no VX, que é o acelerador que está em funcionamento atualmente. E, como vocês viram no seminário da Ana, a futura linha, né, que vai trabalhar com cristalografia de macromoléculas é a Manacaro. Eu vou chamar um colega meu aqui, tanto de laboratório como de técnica, né? O Guilherme, então, ele tem muita experiência com cristalografia de fração, né, de raio-x, e cristalografia principalmente de monocristais, mas vários outros tipos de materiais também. Vocês já viram nas aulas dele, né, na semana passada, ele mostrou tudo para vocês aí de fração de raio-x e cristais. E hoje ele vai falar um pouco para a gente de mapeamento do espaço recíproco e filmes epitaxiais. O Guilherme, ele trabalha na linha XRD2 atualmente e no futuro, logo, no Sirius, vai trabalhar na linha Sagui, que é uma linha também bastante versátil, assim como a XRD2, vai fazer desde SATs até difração de monocristais também. Bom, Guilherme. Obrigado, Andrei. Tudo bem com vocês? Todo mundo já acomodados? Bom, é uma espécie de continuação da semana passada, né, do que eu falei da semana passada sobre espaço recíproco. Então, só para recordar, né, que a gente transformou, né, essa célula unitária aqui cúbica do espaço real. Então, a gente saiu dessa célula unitária cúbica aqui do espaço real, né, e transformou ela numa célula cúbica também do espaço recíproco, né, respeitando as transformações aqui de vetores. E tomei esse átomo aqui como origem, essa posição como origem, e depois a gente foi desenhando isso. Bom, a gente foi desenhando aqui o espaço recíproco em função das periodicidades, né, das distâncias aqui nas direções, nas duas direções, né? Nesse plano em 2D. E a gente chegou nessa figurinha aqui, e depois mostrei essa figura para vocês para tentar passar uma noção de como a gente anda no espaço recíproco, né, em função dos ângulos que a gente tem disponíveis no laboratório, né. Então, basicamente, a gente está num plano QY, QZ aqui, e o que eu tenho no laboratório, eu ando nesse plano só variando o ômega, que seria o ângulo de incidência, né, do KI com a superfície do cristal, e o 2θ, que seria o ângulo de espalhamento. Então, agora, vamos brincar um pouquinho aqui. Vou colocar junto com essa rede recíproca, outra rede recíproca desse quadrado, né, dessa rede quadrada aqui, verdinha. Tudo bem? Então, o que a gente vê aqui... Eita. Vou trazer mais para cá. Bom, então, daí o que a gente tem aqui são duas redes reais, né, e duas redes recíprocas. Então, no espaço real, o A, B e C aqui da célula azulzinha é menor do que o A, B e C da célula verde, né, e isso no espaço recíproco reflete, né, em periodicidades menores, né, para
para verde, por exemplo. Então, os pontos do espaço recíproco, da rede recíproca dessa rede verde aqui no espaço recíproco, seria mais perto da origem. Então, né, e o que acontece se a gente começar a tensionar essa rede aqui, né? Então, se eu apertar essa rede verde aqui, a gente vê modificações no espaço recíproco, né, relacionadas ao espaço real. Então, por exemplo, eu estou pressionando aqui o eixo C até deixar o tamanho de C das duas células iguais, e o que eu vejo nessa direção no espaço recíproco é que as periodicidades ficam iguais, tanto da célula azul quanto da célula verde. Então, o que eu fiz aqui? Os C ficaram iguais, no espaço recíproco também são iguais, e que quer dizer, né, e fala para a gente que o QZ deles são iguais. E, ao contrário, o A e o B ainda da verde é um pouquinho maior, o A e o B do recíproco, por sua vez, é menor, né, então o espaçamento aqui das pontos verdes são menores, então QX, QY menores para verde. A mesma coisa acontece se eu, né, coisa parecida acontece se eu tensionar na outra direção, né? Então, o que a gente tem aqui é o inverso, né? Então, agora o eixo C é maior para verde no espaço recíproco. Essas periodicidades, né, as distâncias entre os pontos verdes ficam mais perto um do outro. E como o parâmetro de rede A e B aqui, tanto da verde quanto da azul, são iguais, no plano, eles têm a mesma distância, a mesma periodicidade. Tudo bem até aí? Bom, então, se pensar tridimensionalmente, né, esse negócio aqui, essa rede verde um pouco maior, tanto nas duas direções agora, né, tanto nas três direções, A, B e C, teria uma rede recíproca parecida com essas de pontinho verde aqui, comparando com a rede da célula azul. E se eu, por acaso, casar esses parâmetros A e B aqui, da verde com azul, a gente vê coisa parecida, que a gente mostrou até agora, né? E casamento, né? Esse casamento de parâmetro de rede aqui, A e B, reflete em casamento de periodicidade em QX, e um C um pouquinho maior, então periodicidade em QZ diferente. Então, a pergunta fica, né? Como que a gente consegue identificar se eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, né, casada, com parâmetro de rede casado, e a gente vai chamar daqui para frente de tensionado, ou alguma célula unitária dessa verdinha clara que estaria relaxada, né, então seguindo, tem o seu parâmetro de rede bulk aí, né. A gente enxerga, né, onde a gente vê isso acontecer, né, que tipo de sistema são, aqui só mostrando então em 3D, né, no eixo YQZ ia estar essa figurinha que a gente já conhece, e se eu olhar de cima, só olhando o plano, né, o QX e QY, o espaço recíproco visto de cima, teria essa cara aqui, né, os pontinhos verdes claros, mais perto da origem, e os pontinhos verde escuro em cima do pontinho preto, tudo bem? E, então, só retomando, esse tipo de sistema a gente enxerga bastante, vê isso bastante em filmes epitaxiais. Então, filmes epitaxiais, né, epitaxial vem do grego epi, que é em cima, acima, né, e taxis, que é de maneira ordenada. Então, basicamente, você está crescendo um monocristal em cima de outro monocristal e seguindo, então, a orientação do cristal de baixo, né, a rede do cristal de baixo. Isso daí é usado bastante, né, para controle de dopante. Em, por exemplo, silício, a gente consegue... é um exemplo de homoepitaxia, onde as coisas são... O filme e o substrato são feitos basicamente da mesma coisa, só que a gente consegue ter um controle muito grande, né, de dopante entre filme e substrato. E, só continuando, então, isso aqui é um exemplo de homoepitaxia, né, onde as duas coisas são parecidas, muito parecidas. Então, tem o parâmetro de rede tanto do filme, que eu estou chamando aqui de AL, e do substrato são iguais, né? Só muda a concentração de dopante.
Por outro lado, você pode crescer, às vezes, um filme em cima de um substrato muito mais puro que o substrato em si, né? Porque o controle do crescimento do filme, o ambiente é muito bem controlado, né? E isso daqui é muito usado na indústria, né, de semicondutores, né? A base da tecnologia CMOS aí. E todo mundo tem chip no bolso agora, né, com o smartphone. Isso daqui, a indústria de semicondutores e circuitos integrados é a base, né, dessa indústria. E o que eles fazem bastante é a heteroepitaxia, onde eles conseguem crescer filmes de parâmetro de rede diferente, né, do substrato. Então, são ligas diferentes do que o material do substrato. E isso, então, desperta interesse, né, a heteroepitaxia desperta interesse para, por exemplo, optoeletrônica, né, que onde você consegue favorecer transições aqui, né, criar regiões onde você favorece o gap direto. Então, no material em si, você teria gap indireto e não teria recombinação eletrônica aqui, gerando um fóton, por exemplo. Agora, você controlando o filme que você está em cima, né, que você está crescendo em cima, você pode criar regiões com gap direto e que favorece aí, então, a construção, né, a fabricação de lasers e LEDs baseados em sistemas semicondutores. Então, o que a gente vê, a gente, né, encontra bastante aí na literatura, esse gráfico aqui, né, que tem que relaciona parâmetros de rede e ligas e gap direto ou indireto, né, e plota tudo isso em cima da energia do gap, né, e realça aqui a região visível, né. Então, mas voltando à nossa pergunta, né, como que a gente observa, né, consegue diferenciar uma rede que está em cima do substrato relaxada ou tensionada, né? Isso lembrando, né, só lembrando que isso vem de meados aí do século passado, e onde a gente trabalhava basicamente numa geometria de duplo cristal, né, que era o monocromador e o cristal em si que você está analisando. Então você tem um detetor aberto, né, qual a estratégia, né, para ver se o filme está relaxado ou tensionado, né? Bom, se você medir essa reflexão aqui, que a gente vai chamar agora de simétrica, que é aquela reflexão onde o feixe entra no cristal e sai com o cristal com o mesmo ângulo, né, que é aquela θ, 2θ, você percebe que os picos aqui eles vão estar um em cima do outro e não tem relação, né, não dá informação lateral, né, do seu cristal, né. Então, a estratégia que foi tomada, né, para esse tipo de geometria de duplo cristal é usar essas reflexões assimétricas, né. Então, eu ponho aqui em condição de difração aqui nessa região e faço uma varredura aqui em ômega, né, que a gente viu na aula passada, que era a Hawking Curve, e via a distribuição de intensidades aqui nessa região, né. O que acontece é que, por o detetor estar aberto, né, o detetor não vai diferenciar se o pico está aqui ou está aqui, né. O que eu estou querendo mostrar aqui são vários slices de detetores, né, de contagem de intensidade. Tudo bem? Vocês conseguem entender essa figura aqui? Alguma dúvida quanto a isso? Então, estou passando o meu vetor Q aqui no espaço recíproco e estou vendo intensidades com o detetor aberto. Só que, para ele, esse ponto poderia estar aqui embaixo, ou poderia estar aqui em cima, nesse slice, ele não saberia dizer onde que está realmente esse ponto na rede recíproca, né? Então, a estratégia seria o que é feito bastante, é pegar uma reflexão assimétrica e a sua parente, né, do outro lado, com incidência rasante ou saída rasante, né. Então, isso faz com que a posição dessa rede entre os passos de detetor mudam, né, entre essa reflexão aqui e essa reflexão aqui. Por exemplo, o ponto verdinho aqui, o verde claro, ele está mais perto aqui do ponto preto, certo? E o ponto escuro, agora, ele está mais distante do ponto preto. Nessa região, quando você vai para essa reflexão aqui, inverte. Então, o ponto que estaria relaxado, né, o pontinho verde claro, ele está mais distante do ponto preto, e o ponto
tensionado agora está mais perto do ponto preto em passos de Hawking, né? Em passos de ômega. Tudo bem? Então, a gente conseguia determinar o casamento ou descasamento da rede no plano, fazendo medidas de duas reflexões simétricas da mesma família, assimétricas da mesma família. Então, a gente via, então, aqui o que é o pico do substrato, né, que normalmente é muito fino e forte, que é o bulk, que é o que está embaixo do seu filme fino, e a distância relativa do bulk, do substrato com o filme muda, né? Então, sabendo as inclinações que você dá na amostra aqui, e essas continhas aqui, você tem o delta de parâmetro de rede perpendicular e paralelo, que seria a alteração do parâmetro de rede do filme, né, com relação ao substrato. Tudo bem até aí? Então tá, isso só usando o detetor aberto, né, de geometria de duplo cristal. E agora, seria interessante, então, se a gente tivesse resolução tal que a gente conseguisse mapear intensidades no espaço recíproco de regiões bem pequenininhas, né? E daí eu variava o feixe incidente, feixe espalhado, né, o difratado, para vários Qs, e conseguiria mapear todo esse espaço aqui. Tudo bem? Só em função de 2θ e ômega. Isso daqui, né, quando você consegue mapear a distribuição de intensidades no espaço recíproco, dessa forma, a gente está em geometria de alta resolução, é o que a gente chama de geometria de alta resolução. E isso daqui vai trazer detalhes do espaço recíproco tanto do setup instrumental quanto da amostra. Então, por exemplo, a gente usa aqui de novo, nessa geometria já, agora a gente pode usar um monocromador é o que se usa mais, né? Um monocromador de 2 reflexões ou 4 reflexões, que vocês já viram aí o pessoal falar para os Sirius, como que vai ser os monocromadores. E na ótica difratada, né, a gente pode usar um detetor aberto, mas agora com uma fenda bem pequenininha, ou um cristal analisador na frente do seu detector agora, que nada mais é que outro monocromador, pode-se dizer assim. Então, se a gente ver agora com detalhes esse ponto no espaço recíproco, o perfil desse ponto aqui, ou a distribuição de intensidades desse ponto no espaço recíproco, pode estar relacionado com a resolução e energia que você tem da linha, por exemplo. Então, se o seu monocromador, né, se você tem ainda uma largura espectral ali de KI, você tem vários KIs no fim das contas, vários tamanhos de KI, lembrando que o KI tem relação com a energia, né? Então, no fim das contas, se eu tiver bastante definido a direção do KI e a direção do KF, eu vou ter uma distribuição de energia desse tipo, uma distribuição de intensidade desse tipo, que está relacionada com largamento espectral, né, do seu KI. Tudo bem? Do mesmo jeito, se a ótica... Sobre o detector em si, na figura anterior, no slide anterior, você mostrou dando a entender que era como se fosse um detector de área, mas você volta para uma fenda ainda menor. Então, não é um detector aberto. Isso, não é detector aberto. Só explica como que ele vai... Então, a ideia é diminuir, né, a abertura do detector. Isso eu posso fazer com fenda. Ou eu posso pôr um cristal analisador na frente do detector e a divergência e a aceitância angular, tudo que o detector vai aceitar, fica muito pequenininho. Então, o meu detector, em vez de ter uma abertura desse tamanho, fica muito pequenininho. E daí eu ando no espaço recíproco, lembra que esse vetor aqui, o Q, né? E o Q depende do feixe incidente, né, do KI e do KF. Então, eu faço uma combinação de KIs e KFs para andar, para o meu Q varrer aqui em volta, tudo bem? Então, no fim das contas, ele só depende da minha posição em 2θ, que é a abertura entre os dois, né, a variação em 2θ e a variação em ômega, que é o quanto eu estou tiltando a amostra. Lembra que é a Hawking lá da semana passada.
Então eu posso, o meu pico aqui, o meu ponto que seria um ponto bem definido, ele pode ter um alargamento desse tipo em função da resolução e energia que você tem. A divergência óptica, né, do feixe incidente, ele pode trazer um artefato desse tipo. Então, você começa a ver vários traços no mapeamento do espaço recíproco que são referentes ao instrumento em si, né, por exemplo. Então, essa direção aqui da divergência óptica, que eu estou chamando de M, ela se dá, né, estou assumindo aqui uma resolução em 2θ do feixe espalhado muito bem definido, então eu tenho um 2θ muito bem definido, a saída da amostra, só que eu tenho várias direções de cair. Então, isso faz com que, no espaço recíproco, esse ponto da rede recíproca fique espalhado nessa direção. E, analogamente, né, a ótica do feixe difratado, né, tomando aqui exemplo da divergência do feixe difratado, a aceitância do feixe difratado no detector, se eu definir muito bem o feixe incidente, o feixe difratado, dependendo da aceitância angular ali do seu detector, você pode ter um alargamento, né, esse traço nessa direção que eu vou chamar aqui de A, do analisador. Isso é exemplo do que pode vir do instrumento, né? E agora da amostra, é comum a gente ver alargamento nessa direção, que é na direção da Hawking, que são causados pela mosaicidade do cristal, né? Que vem da teoria de Darwin, lá, que o monocristal em si ele é feito de vários blocos cristalinos, monocristais, um pouquinho desorientados entre eles, e essa desorientação pode dar um alargamento em ômega, que é nessa. Então, se dá um alargamento em ômega na direção da Hawking, e a gente relaciona isso com a perfeição cristalina do seu material. Então, o quanto ele está mais ou menos cristalino, né, a qualidade cristalina do teu monocristal pode ser inferida por aí, por esse alargamento aí. E da mesma forma, é comum ver em cristais, né, tipo com superfície flat, assim, com essa wafer de silício, a gente vê bastante isso, que tem uma distribuição de intensidades ao longo de QZ. Essa distribuição de intensidades aqui ao longo de QZ a gente chama de Crystal Truncation Rod. E nada mais é do que o truncamento da densidade eletrônica do cristal, já que todo o efeito de difração, né, espalhamento está acontecendo ali perto da superfície, você tem um truncamento da densidade eletrônica, né, entre o ar e a amostra, um truncamento, um degrau aqui de densidade eletrônica, e isso, lembrando que o que a gente está vendo aqui, as intensidades são transformadas de Fourier da densidade eletrônica do material. Como lateralmente eu posso assumir que o teu cristal é infinito perto do tamanho do feixe, mas na direção fora do plano, eu tenho um truncamento de cristal ali. Isso faz com que o pico, que deveria ser um pontinho na rede recíproca, ele tenha um alongamento na direção fora do plano. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, quando você tem resolução suficiente, você pode ver vários artefatos no teu perfil de intensidade, no teu mapa de intensidade. E, se você quer estudar, saber o que está acontecendo com a sua amostra, você tem que saber o que é cada um desses traços aqui. Tudo bem? Então, mas voltando à pergunta. A gente tem um cristal, um filme desse jeito ou desse jeito, né? Relaxado ou tensionado? A gente vai ver que a gente pode definir umas linhas ao longo do espaço recíproco. Por exemplo, ao longo do truncation rod, e essa outra linha aqui que sai do ponto da rede recíproca e vai para a origem, né? Então, isso daqui tem a ver com a gente chama de linha de composição, né, que tem a ver com o parâmetro de rede em si, né? Então, quanto maior o parâmetro de rede, mais o ponto vai estar ao longo dessa linha aqui, que ele vai tender a ir para a origem. Tudo bem? Olhando para essa figura aqui, fica fácil de entender? Lembra que o cristalzinho verde aqui, o relaxado, ele tem um parâmetro de rede maior no espaço real, e no espaço recíproco, está vendo que os pontinhos dele, do verde claro com o preto, estão sempre mais perto da origem. Então, a gente tem uma linha de composição aqui que vai dizer, né, vai te dar ideia sobre parâmetros de rede. Então, para a origem, parâmetros de rede maiores, fora, em direção contrária, parâmetros de redes menores. E nessa linha aqui, vai ter outra linha aqui, a gente pode definir outra linha
tomando o parâmetro de rede do cristal totalmente relaxado e do totalmente tensionado, né, casando o parâmetro de rede com o substrato, a gente pode definir uma linha que liga esses dois pontos, que é a linha de relaxação, e então a gente pode definir, né, determinar quanto esse cristal, esse filme está relaxado ou não. Se ele está relaxado, ele segue o parâmetro de rede do cristal relaxado. Se ele está tensionado, no plano, ele vai cair embaixo do ponto do substrato. Tudo bem até aí? Então, na prática, o que a gente faz, né, o que a gente pode fazer usando o cristal analisador, é varrer isso aqui, fazendo medidas de intensidade ponto a ponto. As coordenadas de QX, QY, QZ, a gente pode definir desse jeito. E então inferir, né, por exemplo, nessa amostra aqui, a gente está vendo que esse pico RD aqui se formou ao longo do truncation rod, então quer dizer que no plano os parâmetros de rede estão casados e que agora eu tenho outro parâmetro de rede de C, né, fora do plano. Como esse pico está para cima do substrato, quer dizer que o parâmetro de rede em C está menor do que do substrato. Outro exemplo aí é multicamadas, né? Esse cara aqui fez multicamadas de silício germano em cima do substrato de silício. Então ele foi dopando de 5 em 5%, se não me engano. Então, não dopando, fazendo a liga, né? Silício germânio, 95 de silício, 5 de germânio. E foi crescendo filmes em cima do substrato de silício. A gente vê que os filmes, a princípio, estão todos relaxados, né? Porque ele está seguindo aqui a linha da composição, ele tende a ir para a origem. Só que o último filme, ele cresceu esse silício germânio 75 e 25. E em cima disso, ele ainda cresceu um filminho, um cap layer de silício, que fez que esse pico aqui saísse da linha de relaxação, né, da linha zero, da linha de composição, né, então ele começa a ficar tensionado. Então, tudo isso a gente vê, né, no plano, aqui no plano do espalhamento, né, a gente, em coordenadas QZ, QY, QZ, ou QX, QZ, o que está acontecendo com os filmes, né, no que diz respeito a parâmetro de rede e tensionamento no plano e fora do plano. A minha pergunta, então, porque no slide anterior você falou que sempre existe uma contribuição instrumental. Você, para remover essa contribuição instrumental do seu resultado, então você anda nessas duas linhas que você já conhece bem. Ou como que a contribuição instrumental está interferindo aí? Então, a gente tem que lembrar que tudo vai ser uma convolução, né? Vai ser convolução do que está acontecendo da função instrumental, né, e da tua amostra. Nesse caso aqui, a gente praticamente não observa nenhum daqueles rastros lá. Então, tudo que você está enxergando tem tamanho maior do que a resolução que você está usando. Então, está ok. Todos os efeitos aqui são da amostra. Tudo bem? Então, aqui só comparando, né? Então, se fizer essa mesma medida com o detector aberto, a gente não tem resolução suficiente para separar esses picos aqui, né? Então, aqui é o exemplo, né, de filmes, né, dos picos dos filmes e do substrato, com o detector aberto, com o cristal analisador. A curiosidade aqui é que, com o cristal analisador, a tua sonda no espaço recíproco fica tão pequeno que, se você fizer a Hawking, você vai escolher que pico você vai andar, que direção você vai andar, qual pico você vai escolher. Então, normalmente, o que se faz, a Hawking, né, que normalmente a gente faz com duplo cristal, né, com geometria de duplo cristal, a gente troca para um ômega 2θ, que seria o θ 2θ, então, para você observar todos os picos num scan só. Então, aqui porque, às vezes, você está em geometria de alta resolução, o pessoal está acostumado a fazer a Hawking para ver o que aparece. Então, você tem um sistema de multicamada lá, você só vai ver um pico no fim das contas, porque é isso que está acontecendo. A Hawking, você vai, no fim das contas, escolher o pico que você está varrendo. Tá. A gente, então, saiu do detetor pontual, foi para saiu do detetor aberto, foi para um detetor com já geometria de feixe difratado, né, com resolução. Então, mas seria interessante também a gente, em vez de varrer para cada pontinho aqui,
ter que varrer motores, a gente pode pensar, então, num detector linear, né? O que a gente ganha com isso, né? Bom, a gente pode varrer o espaço do mesmo jeito se a gente tiver um detector linear que já tem uma abertura em 2θ, mas agora eu consigo resolver essa abertura em 2θ. São vários detectorzinhos, não é um detetor aberto, gigante. Então, eu posso dizer que eu tenho vários detectorzinhos ao longo de 2θ e faço uma Hawking. Eu varro do mesmo jeito. E aqui, só para comparação, né, aqui foi um mapeamento. São amostras diferentes. Isso aqui é silício que sofreu uma implantação iônica, mas o que eu estou querendo só mostrar aqui é que, num equipamento de bancada, esse tipo de medida leva em torno de 18 horas. E aqui, medida da Flávia, há pouco tempo atrás, medindo STO, né, filmes em cima de STO, ela fez uma medida parecida em menos de 10 minutos, usando o feixe e a ótica de feixe difratado que a gente tem aqui. Nossa, peraí. Então, a gente consegue ver a mesma coisa. Filme tensionado aqui em cima do parâmetro de rede do substrato e relaxado aqui embaixo. E daí vem a pergunta, o que a gente ganha com detector de área, né? Bom, se a gente olhar no espaço recíproco, quando eu varro com o detector linear, eu estou varrendo esse plano aqui, só que fora do plano, né, olhando o espaço recíproco de cima, cada pixel desse aqui ele é bem grande. Então, eu perco resolução, né, eu não sei onde eu estou exatamente no plano usando detector linear. Eu sei no plano perpendicular a esse aqui, tá, gente? Pode soar estranho. Aqui eu perco resolução em QX, mas aqui eu tenho resolução em QY, tudo bem? Com o detector de área, agora sim, a gente tem resolução, né, a gente discrimina 2θ, né, nesse sentido do detector, e um ângulo aqui que eu estou chamando de ΔΦ, que é no plano perpendicular ao QY. Então, da mesma forma, eu posso fazer uma Hawking curve aqui, em volta dessa região, e não só tomar o espaço recíproco, né, mas agora a gente consegue reconstruir o volume do espaço recíproco de forma muito rápida. Então, o que a gente ganha aí? Por exemplo, o que a gente achava que era um monocristal, na verdade, aqui são vários cristalzinhos, no mínimo 3, espalhando em região do espaço recíproco muito perto. E lembra lá daqueles rastros? A gente agora consegue identificar mosaicidade, por exemplo, nas duas direções já. Esse daqui é uma amostra de substrato e filme, então a gente já vê que eles já estão casados logo de cara, e o filme bem relaxado, largo. E aqui é um pico de substrato que, por curiosidade, a gente mediu só para testar, a gente está implementando isso daqui ainda, e a gente começa a ver estruturas laterais do que a gente não esperaria ter, entende? Então, fica um diagnóstico muito rápido, só fazendo uma Hawking, e conseguindo reconstruir, né, aquelas fatias do espaço recíproco de forma inteligente, né? Então, o que a gente faz, né, um pouquinho das contas aqui, a gente tem toda essa goniometria, né, então consegue descrever a rotação do cristal no sistema laboratório em função de 6 ângulos, em 4 ângulos. Então, tem 4 eixos de amostra, que é o Φ, Qi, Eta e Mu, e 2 ângulos de detectores, né, o Del e o Nu aqui. Então, o que eu estou querendo, né, só o que eu queria mostrar aqui, não é esse monte de conta, mas só mostrando que o QL, que ele chama aqui de QL, depende só do Del e Nu. E o que ele faz, né, o que a gente quer, no fim das contas, é que esse HM, que depende de todas as direções do cristal, desses 4 eixos da amostra, seja igual a QL, que depende só do detector, dos ângulos detectores. Isso daqui, vocês lembram o que é isso aqui? Condição de fração, condição de Laue. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, tudo isso daqui, eu tenho que saber onde eu estou para entrar em condição de difração, para achar a condição de difração no espaço recíproco em várias direções, a direção que você quiser, basicamente. E agora, levantando a bola para o próximo seminário, da Aline, uma vez que a gente consegue reconstruir, né, ter ideia
do volume do espaço recíproco, uma técnica nova aí que está chamando a atenção é a Bragg-CDI, né? Que essa distribuição de intensidades aqui no espaço recíproco vai estar relacionada com a forma do teu cristalzinho, né? Agora a gente está falando de nanocristais. Então, uma vez que a gente saiba reconstruir esse volume do espaço recíproco, a gente está da mesma forma, né, ao mesmo tempo treinando reconstruções desse tipo. Tudo bem? E então, resumindo a história, a gente consegue ver diferentes parâmetros de rede, né, parâmetros de rede no plano e fora do plano, né, em amostras de filmes epitaxiais, e consegue ver, né, variações do parâmetro de rede aí da ordem de 10-3, 10-4 facilmente, e até menos que isso, só que daí começa a variação de diferença entre os filmes substrato da ordem de 10-5, 10-6, você começa já a assumir, né, depende da tua regra, o que você está querendo enxergar, mas você começa já a falar que eles não têm diferença, que eles estão casados. Depende do que você está procurando, né, o que você está querendo enxergar. Esse esqueminha aqui é legal levar, né, com vocês. Então, a gente tem a linha de composição, Crystal Truncation Rod e linha de relaxação. Né? Esse triangulinho aqui diz bastante coisa. E a evolução, né, que a área de detectores está trazendo para a gente, que isso daqui antes a gente levava perto de 20 horas, isso daqui menos de 10 minutos, e isso daqui em torno de 10 minutos também, 10, 20 minutos você consegue reconstruir isso daqui aqui no VX. Né? No Sirius vai ser muito mais rápido que isso. E com isso aqui, né, o próximo passo é pensar em algo desse tipo aqui, que acho que a Aline vai falar bastante para vocês. Então, aqui os livros, né, básicos aqui da escola, né, que está todo mundo usando. E eu vou recomendar aqui o outro do Pitch, que é esse High Resolution X-Ray Scattering, que você pode ver que eu estou pegando o exemplo da capa dele aqui. E o outro aqui é simulação, né, por ferramentas de simulação computadorizada para análise de raio-x, que é do Morelhão, professor da USP. Tem versão em inglês disso daqui, em português disso daqui. Então, é um livro legal para referência escrita em português, com técnicas avançadas. E essa reconstrução, esse exemplo aqui, ó, por exemplo, eu tirei de um programinha de MATLAB que ele deixa disponível, né, para o livro. Então, funciona bem como livro de graduação, assim, para a gente ir aprendendo um pouco de cristalografia, de difração, e programando, ao mesmo tempo programando, que você vai ver que programação é uma ferramenta muito boa nessa área, então você tem que saber o que você está fazendo, no fim das contas. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo seminário. A gente tem 5 minutos para pergunta. Naquela imagem do mapeamento 3D ali, isso, essa ali. Vamos começar com essa. Eu não entendi muito bem qual é a interpretação dela e quais seriam os eixos X, Y, Z. Só para me situar dentro dela, o que é cada coisa. No fim, assim, é um pouco análogo com o Crystal Truncation Rod. Lembra que se eu estou cortando, se eu tenho um truncamento de densidade rápido, né, na superfície, entre superfície e ar, entre amostra e ar, eu começo a ter aquele pico começa a se alongar, né, perpendicular à direção da superfície. E com esse alongamento com características de feixe coerente começa a trazer interferência ao longo da superfície, né, com distribuição de intensidades ao longo da superfície. Então, você entendendo como está distribuída essas intensidades no espaço recíproco, você pode voltar e reconstruir a forma, não agora, além de tensão, de rede, essas coisas, você pode reconstruir a forma do seu cristalzinho. Mas isso para um monocristal ou também para um policristal? Isso é monocristal, no fim das contas. Isso aqui é um cristal, simulação de um cristal de 100 nano, basicamente. Ele tem 100 nano de altura, esse cara aqui, e 200 de lado. Então,
são cristais pequenininhos, só que uma vez que você consegue isolar, por exemplo, um nanocristal no teu pó, você pode começar a tratar dessa forma. A interface dele ali está com ar também. Ar, isso. E para os epitaxiais, também pode fazer alguma coisa assim? Em filmes epitaxiais? Sim, uma reconstrução também parecida. No fim das contas, você consegue reconstruir, né, usando essa técnica aqui, consegue reconstruir a fase e consegue ter muito mais informação do que você tem normalmente. Mas daí, usando feixe coerente, vai ser um degrau a mais do que a gente está acostumado. Isso, é o recíproco, né? A gente ainda está no recíproco. E aí, quando volta naquele outro slide de antes, no outro... esse mapeamento, ele é a mesma técnica? Ou eu não entendi bem essa parte. A parte de reconstrução é muito parecido. Você reconstruir esse espaço, esse volume no espaço recíproco, né? Só que aqui o que a gente está vendo é alguma coisa, né, é um degrau, né, o próximo passo disso aqui. Isso daqui a gente está vendo projeção das intensidades no plano QX, QZ. E agora a gente começa a ver no volume só com uma varredura de motor usando detetor 2D. Então, a gente pode pensar, eu poderia mapear também com um detetor pontual isso daqui. Poderia, só que levaria uma eternidade, basicamente. Então, né, é legal ver que essa técnica de mapeamento espaço recíproco foi bastante usada, né, na indústria de semicondutores e que agora a indústria de semicondutores está trazendo de volta detectores rápidos e baseados em como fala? Estado sólido, né, detectores de estado sólido, para que a gente consegue, né, dar o ciclo completo, aí, o loop de desenvolvimento e voltar para cá e dar um up na técnica de caracterização. E aquele ali também reconstrói o cristal, né? Não entendi? Aquele ali também reconstrói o cristal, trazendo ele para o espaço real, não? Não entendi. Trazendo essa imagem para o espaço real. Esse daqui, qual deles? Qualquer um? As duas não são a mesma? Não são a mesma, não. Isso daqui é uma amostra que a gente está começando a ver diferentes cristais. Então, o que a gente achava que era um cristalzinho só, são vários. Aqui é um exemplo de filme epitaxial, né, que o pico do substrato e do filme eles estão na mesma direção no espaço. Sim, mas a técnica é a mesma, os três casos. Isso, a técnica de como você adquire as intensidades é a mesma. Mas aí tu consegue reconstruir ele no espaço real, o cristal? Usando coerência e determinando a fase, né, reconstruindo a fase com feixe coerente. Você consegue reconstruir o espaço real, que é um pouco, levantando a bola aqui, é um pouco o que a Aline vai dizer logo em seguida. Hoje sim. Hoje você tendo o volume, né, reconstruído, você pode agora fatiar, interpolar essas intensidades do jeito que você quiser, em qualquer direção. Tudo bem?